Será que você já não deveria ter desistido de fazer day trade? Será que já não passou da hora? Você já não deveria ter percebido que vai ou não vai dar certo? Bom, esse é o grande questionamento que eu quero debater com vocês hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus Lima, eu sou trader e analista certificado. E se você quiser aprender mais sobre como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, você vai se inscrever aqui no meu canal do YouTube, que tem muito conteúdo importante para você, tá bom? Então, vamos agora ao que interessa, direto ao ponto. Se você já opera no mercado financeiro, se você já é um trader, mesmo que iniciante, você já deve ter percebido que é difícil. Eu nem me referia aos profissionais, a galera que já é mais experiente, porque isso já é uma informação em que ele já tem plena consciência, né, de que é uma coisa difícil de se fazer. Não é fácil ser trader, senão qualquer pessoa ganhava dinheiro consistentemente do mercado. Inclusive as estatísticas mostram o contrário, né? Acredito que você já ouviu os assuntos em torno da estatística, né, de que a maioria perde, não somente a maioria, mas de mais de 90% das pessoas não conseguem ganhar dinheiro no mercado financeiro através da modalidade de day trade, tá? E para isso, quando a gente está estudando, se desenvolvendo, quando eu estava também há 10, 11 anos atrás aproximadamente, aprendendo o que talvez alguns de vocês estão aprendendo aqui comigo ou com outras pessoas, em livros, em treinamentos, existem algumas barreiras, eu vou resumi-las em 3, que você precisa dominar para começar a ter sucesso no day trade. Vou falar de day trade principalmente, tá? Que nada mais é do que a sua técnica, o que vai definir se você onde, quando, por que você vai comprar ou vender no day trade um determinado ativo. O seu gerenciamento de risco, que é o quanto você vai sacrificar numa operação em troca do quanto você está buscando ganhar. E, consequentemente, essas duas coisas resultam numa administração pessoal do seu psicológico, do seu comportamento, de como que você lida com as suas emoções diante dos seus ganhos e das suas perdas. Então esses 3 pontos eu vou dizer que são os pilares aí fundamentais para qualquer trader de sucesso, né, que ele precisa dominar essas vertentes. E algo muito interessante quando a gente toca nesses assuntos, porque a pessoa que está começando no mercado, ela não aprende a desenvolver essas coisas da maneira correta. Então, ela pega uma técnica que ela viu num vídeo do YouTube, que é legal, e ela acredita, bom, eu vou só fazer isso. E aí ela já pega um outro gerenciamento de risco que ela viu na internet e ela acha que é aquilo que ela tem que fazer, mas ela não entende que o ideal é você conhecer como que uma técnica é desenvolvida, como que uma pessoa chega no entendimento de que uma determinada estratégia é vencedora ou não. E a estratégia ela só é vencedora se você unir essa estratégia com o gerenciamento de risco. Isso foi um debate que eu já trouxe aqui algumas vezes, que é, por exemplo, me perguntaram uma vez, e eu já me fiz esse questionamento, que era, por exemplo, o cruzamento da média móvel de 9 períodos com a de 21, ele é lucrativo? Bom, depende, você vai definir se isso é lucrativo de acordo com o quanto que você coloca de stop numa operação como essa e de quanto de alvo você coloca numa operação como essa. Eu digo isso porque eu desenvolvo estratégias automatizadas, eu faço backtest, eu faço análise de dados de resultados e você pode pegar a melhor estratégia do mundo. Se você aplicar essa estratégia com gerenciamento de risco, né, ruim, que ganha pouco, perde muito, ou perde com muita frequência, enfim, você vai ter uma estratégia que te dá boas oportunidades, mas que você não administra ela de forma lucrativa. E isso, consequentemente, vai impactando o seu psicológico, impactando o seu comportamento. E é muito engraçado porque as pessoas elas vêm pro day trade exatamente dessa forma errada que eu comentei. E a grande muleta que essas pessoas utilizam, né, a grande escora, a grande coisa que essas pessoas se apoiam para justificar seus fracassos é: eu sei operar,
Eu sou um bom day trader, eu tenho uma boa técnica, eu tenho um bom gerenciamento de risco, mas eu não tenho psicológico, porque eu sou indisciplinado, porque eu tenho medo, porque eu sou ganancioso, porque eu sou ansioso, porque eu tenho TDAH, não consigo me concentrar. E aí a pessoa acaba criando, é muito mais fácil ela abraçar essas desculpas, né, que digamos assim, está fora do seu controle, entre aspas, né, apesar de estar, mas é mais difícil de mensurar isso. A técnica você consegue estudando, você vai ler, você vai fazer treinamento, você vai conhecer, você vai se aprofundar, você vai ter um entendimento da técnica, como eu mencionei. O gerenciamento de risco é a mesma coisa, já estamos falando ali algo talvez até um pouco mais matemático, mas nada que você já não tenha aprendido numa quarta série, por exemplo. Mas o psicológico já é algo que, por exemplo, uma terceira pessoa tem mais dificuldade de chegar em você e falar, porra, melhor isso aqui, mas eu sou ansioso, tem que tomar remédio, tem que tomar Venvance, tem que tomar Rivotril, tem que fazer não sei o que, tem que ir no psiquiatra, psicólogo, e eu não tenho dinheiro, e aí vai e você começa a criar um cerco de beleza, conseguir as desculpas que eu gostaria para justificar o meu fracasso, e assim outras pessoas ao meu redor entenderão o meu fracasso. Me abraçarão, me darão um tapinha nas costas. Mas a grande reflexão é o quanto de fato faz sentido você insistir numa coisa até você perceber, eu não devo mais fazer isso, tá? E a grande questão é, comecei a fazer day trade, quero fazer day trade. Você precisa ter uma boa métrica do quanto que você vai insistir na sua técnica. Porque, por exemplo, uma forma errada que as pessoas têm de pensar é que, não, com o tempo você vai melhorando, com o tempo você vai ficar consistente, você tem que praticar. Mas tem um porém que se você tiver uma técnica ruim, que não faça sentido, você tirou sabe Deus da onde, que não tem racional nenhum, e você pratica isso diariamente, e não vai fazer você se tornar lucrativo somente porque você está treinando, aplicando aquela coisa errada todo dia. Eu fiz alguma analogia no YouTube uma vez, falando sobre isso, mas eu não vou lembrar agora, mas eu lembro que a galera curtiu. Mas eu posso dar vários outros exemplos. Se você tenta tomar sopa com garfo, não é porque você vai tentar tomar 1 milhão de sopas com garfo, que eventualmente você vai se tornar um grande tomador de sopa, não faz sentido. Mas que de repente você vai dominar essa arte, que você vai, de algum motivo, se tornar um grande especialista em tomar sopa de garfo. Entende? Enquanto na realidade você tem um problema que não consigo tomar a sopa porque eu estou com garfo. Qual a solução? Eu preciso de uma colher. Eu tenho um problema, eu achei a solução, eu aplico essa solução e agora a atividade que eu estou exercendo faz mais sentido, ela tem mais propósito. Então, para o trading é a mesma coisa. Se você pratica diariamente uma estratégia que não faz o menor sentido, eventualmente você precisa chegar à conclusão de que eu preciso desistir desta estratégia. Eu preciso pegar essa estratégia, jogar pela janela e adaptar a minha visão de mercado. Eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso melhorar. Isso se aplica também para o gerenciamento de risco. Você pode ter uma ótima estratégia, mas na sua cabeça você vai ficar fazendo preço médio contra a tendência. Você vai ver, por exemplo, médias para baixo, você vai ficar comprando porque já caiu demais, você tirou da sua cabeça que caiu demais. E você vai criando uma bola de neve, você ganha pouco, perde muito, não consegue criar uma gestão, ou você vai ficar sacrificando R$100 para ganhar 50, e aí você não vai ter em nenhum momento algo que faça sentido para você estar fazendo no mercado. E você precisa eventualmente desistir desse gerenciamento de risco, desistir dessa técnica que você está aplicando e mudar, adaptar, abrir mão. É um debate bem interessante porque às vezes a gente fica enraizado numa coisa, enraizado de que eu tenho que aplicar essa estratégia, de que eu tenho que ter esse gerenciamento de risco, e essas duas coisas são coisas muito individuais, são coisas muito pontuais, é de pessoa para pessoa. Às vezes dá certo para você, não vai dar certo para o Joãozinho, para a Mariazinha. E aí quando você se vê nessa situação, você que está aqui me ouvindo, e você é
perdedor no mercado, você é perdedor no trade, você deve estar pensando, que alternativas que eu tenho? Que outras possibilidades? Fora, obviamente, de talvez ajustar sua técnica, ajustar seu gerenciamento de risco. Será que então, dentro do mercado financeiro, fazer um swing trade seja uma opção melhor? Conheço pessoas que pararam de fazer day trade e começaram a se tornar pessoas extremamente lucrativas fazendo swing trade, seja em índice dólar ou seja em ações. Mas essas pessoas encontraram uma solução para permanecer ganhando dinheiro no mercado financeiro, na bolsa de valores, através do trading, só que talvez dentro de uma modalidade diferente. Tem pessoas que têm um perfil, como eu, de ganhar dinheiro no gráfico de 1 minuto, por exemplo. Tem pessoas que já preferem 60 minutos, gráfico diário, às vezes se sente até bem comprando num dia e vendendo logo no outro, e faz isso com frequência. Não tem nada de errado nisso, desde que você se sinta confortável e que você aprenda, você perceba que pode ter chegado um ponto de você, abre aspas, desistir de certa coisa que você está fazendo de errado. O universo coaching pregou muito na nossa cabeça o lance do desistir ser uma coisa ruim. E em muitos casos, realmente você não pode desistir dos seus sonhos, né? Desistir do que você quer para você, desistir do seu objetivo de você ter uma vida melhor, desistir do que você mais tem vontade de fazer. Tem coisas que realmente você não tem que desistir, mas se isso é pregado na sua cabeça de uma forma que te fecha, isso pode ser algo extremamente prejudicial. Houveram muitas coisas na minha vida, como um todo, na minha carreira, na minha vida profissional, de que eu tive que desistir daquilo que eu estava fazendo, porque eu percebi, cara, isso aqui não bate com o meu perfil, isso aqui não é para mim. E não necessariamente isso vai ser um sinal de que você é um fracassado. Nossa, porque imagina se você não desistisse de nada nunca. Você estaria provavelmente até agora insistindo naquilo que você sonhou em ser quando você tinha 7 anos, 9 anos, 10 anos de idade, quando você não entendia a realidade das coisas. Às vezes você bota na sua cabeça, cara, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, e é isso aí, legal. Mas quando você começa a estudar sobre essa coisa, você começa a perceber, caramba, não era isso que eu imaginava, não era isso que eu queria. Vou desistir disso porque já não é mais o que eu me visualizava. Isso é muito interessante, porque a gente vê muito isso em algumas faculdades, né? Eu vou usar um exemplo aqui que eu conheço de, por exemplo, a faculdade de Direito. Eu acho que é uma das faculdades que eu mais vejo profissionais frustrados que não exercem a profissão. Porque às vezes é por algum filme, alguma série de TV que a pessoa pensa, é isso que eu quero fazer. Isso é ser advogado. E às vezes quando você tira a sua OAB, o seu bacharel em Direito, você vê que o trabalho é muito mais escritório, é lei. Não é aquela coisa de Hollywood, que Hollywood pinta muito, né, algumas coisas. E às vezes essas pessoas chegam na altura do campeonato de, às vezes até terem uma OAB, serem graduados, e pensam, pô, eu vou desistir de ser advogado, não é o que eu gostaria. A realidade se mostrou outra. E você precisa ter essa autoavaliação de, será que a realidade está se mostrando outra para você? Não estou falando para você desistir de ser day trader, muito pelo contrário, eu sou um grande incentivador, um grande estimulador da pessoa intensificar seus estudos na Bolsa de Valores e crescer na Bolsa e se desenvolver na Bolsa de Valores. Mas reforço esse ponto de, será que aquilo que você está fazendo vale a pena insistir? Você está insistindo na coisa certa? Você está insistindo no que realmente deveria estar o seu foco, a sua energia? Porque o tempo está passando para todo mundo. Então, se você está desperdiçando o seu tempo em algo errado, em algo que não faz sentido, talvez você deveria rever um pouco do que você está fazendo, né? Buscar outros estudos, outras modalidades. Sei do potencial de ganho do day trade, sei da liberdade do day trade. E de novo, se você está aqui com dúvida se você vai ou não fazer, eu recomendo que você pelo menos tente, que você pelo menos dê o primeiro passo para fazer,
que você estude, se prepare, pratique numa conta simulação e até se dê o trabalho de praticar numa conta real, para você, de fato, evoluir dessa maneira, tá? Então, a reflexão que eu queria trazer para vocês era essa, de fato refletir o que você está fazendo com a sua vida em relação ao day trade. Eu espero que ao terminar esse vídeo você faça uma autoanálise, veja o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado, encontre as melhorias para o que você está fazendo de errado e corrija. E não somente encontre a solução, mas aplique essas soluções, tá? Porque o day trade feito da maneira correta, com responsabilidade, é algo que pode trazer resultados financeiros para você muito bons, tá bom? Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, liga o sininho, deixa o like nesse vídeo e deixa algum comentário aqui embaixo do que você achou sobre essa reflexão. Um grande abraço para você, tchau, tchau.